Hello, Biters! Mais um episódio aqui na Telium Sec Day. Falar de segurança em 2025 é muito tranquilo, ou nem tanto. Muitas pessoas ainda não entenderam todo esse conceito de cibersegurança. A gente vai conversar com o Walter Casaneto, que é nosso amigão, que já de longa data é colunista do Café com Bytes, e dizia, né? A gente gravou até poucos episódios ainda de tanto podcast, tanto assunto que a gente tem. Tudo isso porque a nossa vida também é bem corrida. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. É uma honra estar aqui com você mais uma vez, né, para falar desse assunto tão tranquilo que você disse, que é cibersegurança em 2025. Né, eu atuo em algumas instituições diferentes, em mercados diferentes, e tenho assistido, né, um movimento bastante agressivo dos atacantes, dos fraudadores, né, sempre muito desafiador. Pois é, e quando falar em desafios, a gente vê que o Brasil, ele é um dos, se não o mais, mas um dos mais atacados, que mais tem golpes, né? E esses golpes variam, desde um simples golpe do Pix até contas gigantescas sendo invadidas, né? O senhor atuante como DPO, tá ali nessa função toda, um dos melhores, se não o melhor entendedor de lei geral de proteção de dados do Brasil. Como é que o senhor está vendo a evolução dos golpes? Esse é um assunto bastante delicado, né? Porque envolve pessoas. Muita gente encara essa questão da proteção de dados, da proteção contra golpes, da segurança digital, como algo de tecnologia da informação, como algo de SI, como algo puramente de segurança da informação, mas no fundo a gente está falando de pessoas. Então, às vezes, você precisa ali na tua equipe, para uma conscientização efetiva, para uma sensibilização efetiva, até psicólogos, neurocientistas, advogados, porque você precisa ensinar mudança de cultura. Isso é muito sério. Então não adianta você investir pesadamente ali só em solução de tecnologia, em firewall, num SOC muito bem elaborado, porque assim, o ser humano, se ele não entender a mudança de comportamento que ele precisa ter, ele vai acabar cometendo erros, né? Quando a gente fala do Brasil, eu amo ser brasileiro, eu amo a nação brasileira, mas o brasileiro tem duas características que para muita coisa é muito positivo, mas quando a gente fala de segurança nem tanto, que é criatividade e curiosidade. Então, assim, se você chega num país de primeiro mundo, faz uma conscientização e você diz, olha, você não clica quando um e-mail for dessa forma, a pessoa nunca mais vai clicar. Mas aí, doutor Aqui, Causa, vou interromper agora rapidamente, porque aí vem uma questão cultural das pessoas, né? A exatamente. gente entender que, por exemplo, esse e-mail é para mim. E tem um golpe básico que eu falo que assim, ó, que é uma mistura de ser humano com prepotência, eu diria, e com o gancho, assim, digamos assim, o lado esperto, né, da outra parte. O golpe das pessoas te mandando mensagem, eu te achei lindo, te achei não sei o quê, pedindo nudes, né? O golpe do falso nudes, pedir dinheiro. Sabe, doutor, eu acho que tem uma questão que a gente tem que mudar culturalmente as pessoas para que a gente evite muito mais. Exatamente, a cultura, é o que você está falando. Todo o trabalho que eu faço, eu dou treinamento desde criança em escola, que é um trabalho voluntário, até treinamento de executivos de empresas grandes, né? Para equipes, por exemplo, a minha experiência no Corinthians é de treinamento para todos os setores dentro do Corinthians. E você tem que entender que para cada grupo você tem que ter uma linguagem diferente. Eu não estou falando só de Sim, palavras, sim. eu estou falando de comunicação, de corpo, de ideias, de conceitos, né? Porque não adianta você querer dizer, olha, eu tô lá falando, as pessoas não me entendem, elas não entendem o que eu tô falando. Não funciona assim. Se Correto. você entrar na realidade daquele grupo, você nunca vai conseguir fazer mudança de cultura, que é o fundamental. Hoje no Corinthians, que é dentro das instituições que eu trabalho, é o mais complexo, eu posso dizer que a gente tem um trabalho de sucesso, porque efetivamente tudo que envolve dados, as pessoas lembram de mim, elas trazem para mim, olha, tem um contrato, uma relação com o fornecedor, uma dúvida, qualquer coisa vem, porque as pessoas entenderam naquele ecossistema que existe uma visão de que os dados não podem ser compartilhados de qualquer forma. E acho que um ponto importante, doutor Sujerite, que a gente tem que entender que o clube do tamanho do Corinthians, a gente chama como de pelo do Corinthians, o tamanho do Corinthians, são 2,5 milhões de envolvidos, se a gente for entrar em sócios, fornecedor e tudo mais, torcedor, né, corintiano, todo mundo quer o acesso, todo mundo quer. Exatamente. E o patrocinador também quer aquele dado, a pessoa que vai fazer o atacante, que vai pegar, quer corromper esse sistema, ele quer esse dado, porque é um dado quente, é um dado que pode trazer resultado, e no mercado, digamos assim, mercado oculto, ele pode valer muito mais. Então, essa cultura bem estabelecida te traz os resultados que eu diria que são a, a defesa, né? Exatamente. Quanto vale hoje um nome assim? Exatamente, porque assim, a minha base de dados lá no Corinthians, eu tenho uma das plataformas, eu tenho 2,5 milhões de usuários, mas o Corinthians tem 37 milhões de torcedores.
né? E assim, de fato é o que você falou, todo patrocinador, todo parceiro, todo mundo que quer fazer uma POC, uma prova de conceito, ele quer acessar a base de dados. Se for uma coisa que eu já consegui mudar com NDAs, com contratos mais robustos nesse sentido, mas o ponto não é só esse. Mas por que que as pessoas querem a nossa base de dados? É só porque são 2,5 milhões de pessoas? Não. É porque são 2,5 milhões de pessoas que têm um vínculo emocional com aquela marca. Qualquer coisa que sair dali é facilmente consumível. Então, é uma base muito seleta, é uma base muito real de dados e que a gente precisa cuidar, porque, assim, num clube de futebol, quando você viola o dado ou quando você decepciona o teu cliente de qualquer forma, ele não vai para o concorrente. Ele tem um vínculo emocional. A gente fala de patrimônio emocional do torcedor. Então, assim, além de ser grande essa base, além de eu ter crianças lá vivendo em regime de internato das categorias de base, além de eu ter uma área de saúde complexa, além de tudo isso, eu tenho um patrimônio emocional de uma parcela muito grande da sociedade. E a questão do emocional, que vai na cabeça da pessoa, né? Ah, o Corinthians me mandou isso. Foi o meu clube, o meu time. E ele se sente até certo ponto dono daquilo. E aí o resultado é bem pior. Exatamente. Num trabalho que a gente fez de threat intel, que é de derrubada de sites falsos, em menos de 3 meses nós derrubamos, assim, não só imitando o site do Corinthians, mas outras plataformas do mesmo ecossistema, quase 500 páginas falsas em 3 meses. Tá, mas isso. Aí vai um trabalho que tem muito de cibersegurança, né? Da empresa que presta serviço para você ser bem rápido e ágil para derrubar esse site. Correto. Você tem uma ideia, doutor, não só no Corinthians, mas também nas empresas que o senhor atua, que o senhor participa, de qual o tamanho do prejuízo ou de quantos valores se fala se fosse executar até o fim esse furto ou então esse ataque? É difícil a gente dimensionar o valor do prejuízo, porque cada empresa vai ter uma realidade, mas o que a gente pode dizer é que muitas empresas que deixam de investir em segurança cibernética, seja nas ferramentas, como na conscientização, num treinamento efetivo, elas acabam tendo um prejuízo muito significativo. E empresas, médias e pequenas empresas, existe uma estimativa de que 60% a 70% de médias e pequenas empresas que sofrem um ransomware, que sofrem um ataque um pouco mais robusto, elas fecham as portas em menos de um ano. E vem uma questão seguinte. Por exemplo, lá no sul tem uma transportadora, que seria um caso, que foi roubados os dados, mas tinha 600 caminhões rodando pelo Brasil. E aí o atacante pediu 2 milhões. Se a empresa não pagar, por exemplo, ela não volta a trabalhar corretamente. Mas aí tem a pergunta: se ela paga, ela tem a certeza que isso não vai acontecer de novo? Cara, isso que você está falando é muito interessante, Arthur. Eu já diversas vezes estive à frente de resposta a incidente. E sempre existe essa dúvida: pagamos ou não pagamos o resgate? É evidente, por uma questão ética, moral, de compliance, a gente não paga, em tese. Mas aí você vai precisar avaliar o impacto disso. Então, assim, sinceramente, por mais que eu estivesse à frente, né, desses comitês de resposta a incidente, eu sempre levei isso para um conselho, para todo mundo junto decidir se paga ou não paga. Porque, assim, ali você vai ter vários desdobramentos. Um é o que você está falando. Ética do bandido. Eu estou pagando para o bandido. Se ele já exfiltrou o dado, ele pode até voltar o acesso para mim, mas ele já levou os dados. O impacto está feito. Mais do que isso, ele pode simplesmente não me devolver os dados. Ele recebe o dinheiro, eu já estou lidando com o bandido. Você tem um outro problema. Como é que você faz a saída fiscal e contábil desse dinheiro da empresa? Doutor, isso é uma dúvida que eu sempre trago, porque assim, o dinheiro vai ter que ser de algum lugar. E aí, se o dinheiro sai de uma conta para outra, tem uma movimentação. Mas aí vem a outra pergunta: não tem como buscar quem é o destinatário, eu não consigo recuperar isso depois? Mas aí nós vamos entrar num âmbito que vai girar e não vai lugar nenhum. Exatamente. A gente tem uma dificuldade muito grande, né? Primeiro pela comunicação internacional entre os países. Se o dinheiro vai para uma conta internacional, até mais fácil. A gente tem ali, né? Alguns tratados internacionais facilitam, mas hoje em dia a pessoa vai acabar levando isso para criptomoedas e isso vai sumir no universo aí, a gente não consegue rastrear, né? Dá para rastrear através dos e-mails, tentar descobrir os IPs, dá para fazer um trabalho, né? As VPNs elas dificultam, mas elas não impedem de se identificar. Mas é um trabalho hercúleo, sinceramente. E o ideal é não sofrer um ataque, é criar uma cultura que evite de cair no golpe. E, doutor Causa, qual é hoje o maior ataque no seu escritório, por exemplo? As pessoas chegam, eu recebi esse tipo de ataque. Qual que é o maior dor hoje? Olha, o que eu tenho visto são os ataques no sistema financeiro, os ataques que estão acontecendo nas integradoras. Esses são ataques que têm sido impactantes. Eu tenho visto muita invasão de contas de empresas que fazem conteúdo pago nas redes sociais e casos impactantes. Golpes bancários
Os bancos, eles por lei deveriam ter alguns protocolos de segurança que muitas vezes não funcionam. Eu tenho um caso no escritório de Pix que foram feitos numa tarde, durante a tarde inteira, de 50, 70 mil, uma empresa que nunca fez Pix e passou. Mas da onde nasce isso, Arthur? Nasce dos insiders. Muitas vezes hoje o crime coloca pessoas dentro das empresas ou corrompe pessoas dentro da empresa para não ver, para vender uma senha. E aí nós estamos falando da impressão de uma empresa XYZ, ou num banco, ou num órgão governamental. Acho que o crime está muito bem estruturado. Exatamente, né? Esse trabalho é um trabalho que eu já fiz de estudo dos insiders. Você tem vários perfis. Você tem o cara que é formado pelo crime, tem um currículo maravilhoso e já entra comprometido, com um currículo maravilhoso, muitas vezes em cargos de gestão. Já Você saber que vai ter. Exatamente. Esse cara é o mais difícil de detectar. Você tem pessoas que estão dentro da tua estrutura da empresa e tem ali já um caráter que está associado a uma ideia de ser mais fácil corrompível. Você tem um cara que está passando, às vezes, uma dificuldade financeira, a pessoa da família precisa fazer uma cirurgia e alguém vem e oferece o dinheiro, eles mapeiam muito bem isso. Então, assim, a gente faz um treinamento, inclusive, para os executivos, de ensinar a identificar, muitas vezes, os funcionários que estão ali sob risco de estarem mais suscetíveis ao crime. Esse tipo de papel a gente faz também, de treinamento, mas é um ecossistema muito delicado e todo baseado em cultura, Arthur. É muita transformação cultural. E aí vem um ponto, a gente vai conseguir fazer essa transformação cultural a tempo de evitar não novos golpes. Isso acontece quando a gente está aqui conversando e gravando, com certeza tem vários golpes acontecendo. Mas a gente vai conseguir chegar num patamar de mudança? Olha, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: é enxugar gelo, mas se não enxugar, empoça. Então, assim, é um trabalho realmente difícil, complexo, porque o crime hoje eletrônico, ele está com muito dinheiro, só os ataques de bancos, e esse dinheiro não é um crime que está investindo em fazer ali, comprar carros, não, eles investem em tecnologia, eles investem em talento, eles criam realmente indústrias com neuropsicólogos, neurocientistas, com pessoas muito boas de TI, com pessoas muito boas de engenharia social, desenvolvedores. Então, assim, é uma guerra um pouco desigual. Do lado de cá, a gente trabalha, né, para tentar bloquear, e do lado de lá, eles ganham no êxito, investindo pesadamente. Então, assim, é uma guerra difícil, mas que a gente não pode parar. E não deve parar. E não deve parar, não. E aí eu te pergunto, para a gente encerrar a nossa entrevista, que é jogo rápido, quais são os próximos passos que o senhor vê na Lei Geral de Proteção de Dados, na adequação das empresas e também envolvendo agora a IA? Eu acredito que 2026 tende a ser um ano em que a gente vai ter uma atuação provavelmente mais intensa, né, da NPD. A NPD hoje é uma agência, né, através de uma medida provisória, ela se tornou uma agência com poder de polícia, né, ela tem já lá uma abertura de concurso público para fiscais. Então, eu entendo que isso vai começar a ser mais exigido do ponto de vista regulatório, mas mais do que isso, Arthur, a gente já tem hoje uma atração natural dentro do mercado por diferencial competitivo. Se eu sou uma empresa que está adequada, eu investi nisso, eu faço um trabalho sério, eu não posso ter um terceiro eu não posso ter um terceiro que não está adequado. Né? Na verdade, a frase que eu disse aqui é do Fábio Diniz, que acabou de passar aqui. Ó. Se não enxugar, empoça, a frase é dele, do INCC. Então, assim, o que eu vejo como os próximos passos? As empresas têm que olhar para a adequação, têm que olhar para os terceiros, tem que ver quem são essas pessoas que a gente coloca em volta da nossa empresa para prestar serviço, se eles estão adequados, se eles têm estrutura de segurança, e criar uma cultura. Não tem muito, porque assim, a IA ela traz mais abertura, como você está dizendo, as pessoas ficam colocando informação ali, dados pessoais na IA, e mais do que isso, Arthur, a gente está às vésperas da computação quântica, que pode mudar todo o paradigma que a gente tem de criptografia, principalmente em relação às senhas. Pode ser que a dificuldade de segurar isso tudo daqui a 1, 2 anos vai ser muito maior. A gente tem que estar preparado. Tem que afiar as armas. E estar preparado também requer conhecimento, inovação e vontade também, né, Lucas? Com certeza. Maravilha. A gente vai encerrando aqui, considerações finais. Olha, o que eu posso dizer? Você é empresário, você é, né, o titular dos dados, olha com carinho para isso. Não é um mero cumprimento de lei, não é burocracia, é o respeito que você tem com quem fornece os dados para você, confia os dados a você. Maravilha. Ricardo, então, muito especial para você, Dr. Walter Causa Neto,
para entender muito mais sobre cibersegurança, sobre lei geral de proteção de dados, para entender, né? Pode comprar nas redes sociais. Com O certeza. Causa Neto é também conhecido Café com Bytes, mas tem as redes sociais próprias, então. Exatamente. No Instagram, @causaneto. No LinkedIn, /causaneto. Não é então causa CALZANETO. Não é difícil achar. Estou à disposição de vocês. Um abraço. Maravilha. Neto, você não vai muito mais aqui no Café com Bytes. Valeu, gente. Até a próxima.